A paz do Senhor a todos, amém? Nós vamos dar início ao culto dessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Mas queria também fazer um convite a todos aqueles que nos assistem para se inscrever lá no canal da Igreja de Cristo. E aproveita, vai lá, dá um like, dá um joinha, toca o sininho, né? Abençoe esse ministério, que com certeza você vai ser abençoado por uma palavra poderosa na tua vida. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eis aqui o teu filho, o teu servo, Pai. Dia dos Pais, eu tenho certeza, Senhor, que o teu filho separou uma mensagem, meu Deus, que vai falar aos nossos corações, vai falar ao coração daquele que nos assiste neste momento, ó Pai. Tenho certeza, Pai, que o teu filho vai ser usado de uma forma poderosa, porquanto Deus tem poder e de autoridade. Repreende o dispersador, o migrador, o ladrão de palavras, Senhor, e que tão somente o teu filho seja uma trombeta na tua presença, no nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quero dar boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, aqueles que fazem parte dessa igreja, aos papais, né? Hoje celebramos o Dia dos Pais, né? Na verdade, né, a gente tem que comemorar o Dia dos Pais todos os dias, né? Como o Dia das Mães também. Existe mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias na terra. Amém? Então não pode acontecer esse negócio com crente, né? De não falar com o papai, não falar com a mamãe. Quem quer bênção de Deus aí? Dá um glória a Deus. Quem quer bênção de Deus aí? Glória a Deus, né? Então, quer bênção de Deus, né? Fale com o papai, fale com a mamãe, abençoe seu pai, abençoe a sua mãe. Caminho da prosperidade, pastor. Vou jogar na Mega Sena, vou botar um dinheiro lá no jogo do bicho, vou fazer uma faculdade, vou estudar muito. Algumas coisas vão te trazer um recurso, sim. Mas o que vai te trazer prosperidade é você honrar pai e mãe aqui na terra, amém? Tem mandamento de Deus, amém? Então, glória a Deus, louva a Deus pela vida de todos os pais aqui presentes nessa noite, né? Que Deus possa falar ao coração de cada um de uma forma sobrenatural. E para isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, amém? Queria registrar também aqui em nota, né, o falecimento, né, do senhor Alzeir, né, pai da nossa querida Elisângela. Amém? Teve essa perda dura, mas eu creio que Deus já confortou o coração e a irmã está aqui glorificando, louvando a Deus, né, porque aquilo que lhe cabia, ela fez. Eu lembro que no último culto ela estava ali pedindo ao pastor oração pela vida do pai, amém? E é isso que nós devemos fazer, né? Seguir os bons exemplos, amém? E aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer, mas aprove ao Senhor de recolher, né, o Senhor Alzeir, amém? Mas, né, contudo, seja feita a vontade do nosso Deus, amém, igreja? Amém. Livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus está fazendo um chamado, uma promessa, e dando um chamado a Abrão. Não se chamava ainda Abraão, mas chamava Abrão. Deus estava chamando ele para uma missão, chamando ele para uma terra desconhecida, um lugar desconhecido, né, para na verdade, um chamado ainda desconhecido, porque Deus
não vai dar para Abraão referências, ele não vai dar detalhes daquilo que Abraão iria fazer, né? Mas ele só vai dizer aqui, no verso 2, far-te-ei uma grande nação e a abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Amém? E no 3 também ele vai prolongar. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus está fazendo um chamado a Abraão para que ele saísse da casa do seu pai, hoje dia dos pais, do meio da sua parentela, para uma terra desconhecida. Amém? Deus ainda não havia dado detalhes, mas Deus havia feito o chamado. Nós vamos ver que Abraão se prontifica a atender o chamado de Deus. Mas para isso, ele tinha que deixar algumas coisas para trás. Primeiramente, sua família. Amém? Seus pais. Segundo, suas posses. Terceiro, seus amigos. Abraão, ele decide abrir mão da sua história. Amém? Os nossos pais, os nossos amigos, a nossa vida, os nossos bens, essas coisas vão contar um pouco da nossa história, né? E Abraão, ele decide deixar tudo para trás para viver esse chamado de Deus na vida dele. E o interessante é que Deus dá uma direção específica, né? Sai do meio da casa do teu pai e da tua parentela. Havia algo ali, né, que não estava agradando a Deus. Deus não poderia realizar a obra que ele tinha para realizar na vida de Abraão se ele continuasse ali. E ali, onde eu falo, é a sua zona de conforto mesmo, né? No meio de pessoas em que ele amava, provido ali, né, da riqueza, porque alguns livros paralelos vão dizer, né, que o seu pai era um homem de muitas posses, né? O próprio Abraão também era um homem de muitas posses, então ele estava no conforto, né? Ele estava no meio do seu comodismo. E o comodismo muitas vezes faz a gente, né, deixar de enxergar Deus. Quando nós estamos passando por algum momento difícil, aí a gente vai lembrar de Deus com mais força, porque, né, tá doendo, tá sofrendo, tá difícil, né, tá complicado, então Deus me ajuda, me socorre. Mas quando tá tudo bem, a gente tem uma tendência a esquecer, né, a deixar de buscar como nós buscávamos, deixar de orar como nós orávamos, deixar de crer como nós críamos, porque afinal está tudo bem. Deus queria fazer uma grande obra na vida dele, mas não poderia ser ali, no meio do seu conforto, no meio, né, dos seus parentes, no meio de suas posses, no meio de seus amigos. Tinha que ser, né, entre ele e Deus. A obra que Deus ia realizar na vida dele era entre ele e Deus. Deus queria colocar um projeto no coração dele. E, às vezes, nós motivados, né, quando estamos motivados por algo, seja para construir alguma coisa, ou alcançar alguma coisa, ou melhorar na vida espiritual, ou crescer de uma certa forma, nós geramos esse projeto no nosso coração. Muitas vezes até Deus coloca algo forte na nossa vida para que a gente comece a projetar aquilo, comece a sonhar aquilo, mas às vezes, né, vem algumas pessoas com palavras e tiram aquilo que está dentro do nosso coração, e a gente começa a desacreditar ou perder o ânimo naquilo que foi até, né, revelado por Deus, por conta às vezes de uma palavra. Deus sabia que naquele lugar ele não poderia fazer, né, o que ele queria fazer na vida de Abraão. Então Deus dá essa direção.
Abraão obedece, em parte, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele leva o seu sobrinho Ló. Amém? Ele poderia ter levado sua esposa, ele poderia ter levado seus animais, seus criados, mas ele vai levar o seu sobrinho. E sobrinho está enquadrado em parentela, né? Nós sabemos que Ló, ele teve uma proximidade muito grande de Abrão, né? Isso fez com que Abrão o levasse nessa comitiva. Mas Abrão, ele obedece a Deus, né? Mas ele leva ali com ele alguém que não era para estar com ele. E eu fiquei pensando um pouco nessa palavra, falei, meu Deus, às vezes nós recebemos uma direção de Deus, sabemos o que nós temos que fazer, mas muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Amém? Nós entendemos a direção de Deus para a nossa vida, né? Entendemos o chamado muitas vezes que nós temos com Deus, mas nós queremos que seja da nossa forma, do nosso jeito. E não foi diferente com Abrão. Não foi diferente. Por quê? Né? Porque Deus vai dizer, sai do meio da tua parentela. Beleza, ele saiu, mas levou com ele o seu sobrinho Ló. E todas as vezes, né, que Deus nos dá uma direção e nós fazemos ao contrário daquilo, nós vamos, né, de uma certa forma, entrar em um impasse com Deus, né? Em uma desobediência de certa forma com Deus. Por quê? Porque Deus falou para fazer assim. Não, mas eu vou fazer assim, eu vou dar uma ajudinha aqui a Deus, que talvez Deus tenha se esquecido. Não, talvez eu vou fazer desse jeito, que desse jeito é melhor, Deus vai até gostar no final. Mas com Deus não funciona assim. Quando Deus dá uma direção, nós precisamos entender essa direção que Deus dá e seguir à risca, né, a palavra de Deus. E não, muitas vezes, ficar buscando, né, fugiu aqui um pouco a palavra, mas buscando jeito, né, de colocar a nossa vontade na frente da vontade de Deus. E aí as coisas vão acontecer, né, mas às vezes de uma forma mais demorada. Amém? Vão dar mais trabalho de certa forma. Por quê? Porque Deus não vai deixar de cumprir a palavra dele. Mas pela nossa precipitação, muitas vezes nós vamos colher o fruto da nossa precipitação. A Bíblia diz que Ló, ele vai junto com Abrão. E chega um momento em que Deus abençoou tanto os dois, que começou a haver briga entre os seus pastores. A terra já não dava mais para os dois que eles habitavam. Olha aí, né, o problema começando a acontecer. Poxa, pastor, mas Deus abençoou. Sim, eu disse aqui que Deus, ele abençoa. Mas muitas vezes, quando nós queremos fazer da nossa forma, vão acontecer alguns imprevistos, alguns impasses, que vão às vezes nos trazer algum transtorno. E o que acontece? Os pastores entram em contenda. Então agora vamos fazer o seguinte, né? Vai ter que se cumprir a palavra que Deus falou lá no início. Abrão vai ter que se apartar de Ló para parar as brigas. E ali então, né, cada um vai para o seu lado. Ló fica com as campinas de Sodoma e Abrão parte em outra direção. Beleza, tudo resolvido. Parece que está resolvido, né? Mas o que acontece? Ló, ele é sequestrado. Olha aí, mais um pouquinho do problema lá do início, quando Deus deu a direção. E por querer fazer as coisas do nosso jeito, né? Nós às vezes atrapalhamos os planos de Deus na nossa vida. Os planos de Deus poderiam ser mais rápidos na vida de Abrão. Mas porque ele decidiu tomar a frente em uma pequena situação que parece que não tem nada a ver, né? Agora ele ia ter um pouco mais de trabalho.
E com a gente é dessa mesma forma. Nós estamos sempre querendo fazer as coisas do nosso jeito. Como é difícil para o ser humano obedecer. Como é difícil para a gente entrar debaixo de uma direção, né? A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que fazer dentro de casa, o marido sabe o que tem que fazer, né? A esposa sabe o que tem que fazer, o filho sabe o que tem que fazer, mas às vezes a gente escorrega. Porque a gente acha que fazendo da nossa forma, tá bom. Mas existe alguém sempre sobre a nossa vida, e nesse momento aqui, era Deus. E quem sabe sobre a sua vida é o teu pai, é a tua mãe, é o teu marido, né? É a esposa, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que obedecer será sempre a melhor escolha para mim e para você. Amém? Quando eu escolho obedecer, a Bíblia, né, vai dizer lá em Romanos, se eu não me engano, no capítulo 8, né, que nós estejamos sujeitos às autoridades superiores. Beleza. Né? O presidente é uma autoridade superior? É. O deputado é uma autoridade superior? É. O policial é uma autoridade superior? É. O pai e a mãe é uma autoridade superior? É. Amém? Então nós devemos estar. E quando casa, ainda tem, né, a esposa, e a esposa o marido, que é uma autoridade, né? É uma só carne. E nós vemos os conflitos, às vezes, nos lares, porque cada um quer fazer o que quer. E aí começa o problema. Né? E quando a gente escolhe, né, andar em parceria, andar em comunhão, fazer as coisas de comum acordo, as coisas vão ficar mais fáceis no casamento. Correto? Né? Vai aonde há, né, diálogo, aonde há, né, conversa, onde há, né, o companheirismo, sinceridade, a coisa vai longe. E Deus se agrada desses tipos de comportamento. E por isso que algumas pessoas são abençoadas em todas as áreas. Por quê? Porque ela vigia sempre. Se a gente, né, quantas vezes eu me pego falando mal de político A, C, ou da pessoa tal, ou o fulano de tal, quando, né, nós deveríamos o quê? Eu deveria vigiar mais. Pastor Marcelo vigia, né? A Bíblia diz que nós não fomos chamados para ser juízes. Mas às vezes a gente se levanta para falar de autoridade. E falar de autoridade desagrada a Deus. Amém? Por mais que a autoridade seja uma autoridade. Pastor, mas e se a autoridade for uma autoridade corrupta? Uma autoridade leviana? Ainda assim, ela é uma autoridade. Amém? A Bíblia vai dizer que Saul queria matar Davi. Amém? Na cabeça dele ele tinha todos os motivos, mas estava errado, ele era uma autoridade. Davi sabia disso. E um dia Davi teve a oportunidade de matar Saul. Ele matou? Não. Por quê? Porque ele entendeu que Saul era uma autoridade constituída por Deus. E ele não podia tocar na vida de Saul. E ele preferiu o quê? Obedecer. Para ele seria muito mais fácil matar Saul, acabou o problema. Mas ele preferiu obedecer. E por preferir obedecer, às vezes, né, você vai ser humilhado, você vai ser afrontado, ofendido muitas vezes. Mas quem vai te honrar é Deus. E qual a melhor honra a receber? Dos homens ou de Deus? Muito mais a de Deus, né? Porque a honra dos homens, ela pode ser passageira. Nós vemos pessoas aí que estão no auge da fama e daqui a pouco a fama vai embora, acaba aquilo tudo, aquele brilho, né? Os holofotes se desviam, mas com Deus não. Deus está sempre de olho na sua vida, sempre pronto para te abençoar, sempre pronto para atender o teu pedido. Então, por isso, eu preciso começar a aprender, de certa forma, com Abrão, porque Abrão foi corajoso, ele estava disponível, porém, né, ele cometeu uma pequena falha, levar o seu sobrinho. E agora, ele tinha que ir lá resgatá-lo. Sabe por quê? Porque ele era sua responsabilidade.
Ló era a responsabilidade de Abraão, porque ele tira Ló do meio da sua parentela também e leva com ele. E, mais uma vez, Abraão vem nos ensinando aqui a não fugir de nossas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades. Às vezes nós queremos, quem tem responsabilidade na igreja, tem dia que você está cansado, você quer ficar em casa. Você quer descansar um pouco, a cabeça está cheia, porque nós passamos por diversas coisas. Cada um tem suas questões pessoais aqui. E tem dia que a gente quer ficar em casa, quer descansar. Mas nós assumimos uma responsabilidade, e quem assumiu aqui essa responsabilidade sabe. E quando a gente deixa tudo de lado para atender o chamado de Deus, Deus começa também a nos atender. É dessa forma, com Deus, é como se fosse uma moeda de troca. Eu não posso querer algo de Deus se eu não dou Ele em troca. É dessa forma. Amém? Eu sou obediente a Deus, Deus vai me atender. Eu sou fiel ao Senhor, Deus vai conceder meus pedidos. É dessa forma. Às vezes nós queremos receber do Senhor sem fazer a nossa parte, e com Deus não é dessa forma. Primeiro eu mostro para Deus a que vi. Primeiro eu mostro para Deus a minha disponibilidade. E aí Deus vai fazer. Foi assim com Abraão. Porque se ele continuasse lá onde ele estava, ele não ia ser tão abençoado como ele foi. Ele não recuou do seu chamado. E às vezes a gente vive recuando, por quê? Porque tem medo de assumir responsabilidades. Agora, quando eu assumo uma responsabilidade com Deus, Deus também entra na causa. Ele vai me ajudar, vai parecer tribulação, vai vir a luta, mas Ele vai dar o quê? O escape. Amém? Vai vir o escape. Então eu não posso ficar fugindo do meu direcionamento de Deus na minha vida. Não posso. Eu não posso, enquanto eu continuar relutando com o chamado de Deus, enquanto eu continuar lutando com Deus, eu vou continuar prolongando, postergando a bênção de Deus na minha vida. Porque Deus está pronto para nos abençoar. Mas a coisa começa a acontecer quando eu e você estamos com o nosso coração naquilo. Olha aí o contratempo na vida de Abraão. Agora ele tem que deixar o seu gado, seus empregados, para ir lá resgatar Abraão, resgatar Ló. E assim ele faz, ele vai lá e resgata o seu sobrinho. Beleza, foi bem sucedido. E acabou por aí? Não. Continua o problema. Ló volta para onde? Para Sodoma. E Deus depois decide o quê? Destruir Sodoma. Por conta do pecado, da prostituição, das coisas que haviam naquele lugar, um lugar terrível. Deus fala, vou destruir. Agora olha Abraão de novo se colocando como intercessor para salvar a vida de Ló naquele lugar. Porque Abraão entendeu a sua responsabilidade. Deus estava o abençoando grandemente, tremendamente, e iria abençoar muito mais. Porque através da descendência de Abraão veio Jesus. Então Deus o iria abençoar ainda muito mais. Mas Abraão ele precisava caminhar com Deus, passar um tempo com Deus. Nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas que às vezes nós deixamos esse tempo passar. E tudo que Deus quer é passar um tempo comigo e com você. É por isso que quando a gente vem à igreja, a gente se sente tão bem. Por que as pessoas vêm à igreja e se sentem aliviadas? Porque você está passando um tempo com Deus. Agora você imagina se esse tempo fosse dobrado, se esse tempo fosse triplicado. Amém? Assim estava Abraão naquela terra, na disposição, na disponibilidade de Deus. Ele estava totalmente na dependência de Deus. E coisa maravilhosa é quando nós temos essa experiência de poder estar na dependência de Deus. Não sei quantas pessoas aqui já passaram por algumas questões, difíceis na vida. Existem momentos difíceis que a gente passa.
aonde a força do nosso braço acaba, aonde os recursos acabam, aonde o ânimo muitas vezes, né, acaba. E aí entra Deus. Quando você tem história com Deus, meu irmão, Deus não te deixa desamparado. Aleluia. Lança na mão dele, porque se você tem história, é hora de Deus agir na tua vida. E quando a gente tem a certeza disso, a gente, né, vai descansar. Por quê? Porque Deus vai te dar força até você, né, até as suas forças terminarem. Deus vai te dar recursos até os seus recursos terminarem. Mas quando suas forças acabarem, os seus recursos terminarem, aí é a hora de Deus agir no teu problema. Aí é a hora de Deus agir na tua causa. Amém? Quantas pessoas aqui já vivenciaram isso nas suas vidas? Quantas pessoas já tiveram essa experiência de ver o agir de Deus quando você já disse: Senhor, já não consigo mais, já não dá mais para mim, eu já não suporto, não, eu vou chutar o balde, vou chutar o pau da barraca, para mim já deu. E aí Deus entra na situação. Quem caminha com Deus, quem tem história com Deus, conhece o tamanho do seu Deus. Amém? E Deus está chamando a mim e a você, né, para sair do comodismo, sair da nossa zona de conforto, porque essas coisas só estragam a carne. Amém? Vigília sexta-feira, irmão. Eu já estou aqui pegando fogo em nome de Jesus. Eu quero estar nessa vigília. Pastor, mas eu podia estar em casa dormindo, mas é a minha zona de conforto. Eu preciso sair dali, eu preciso sair da minha casa, eu preciso me colocar na disponibilidade de Deus, nas mãos de Deus, porque enquanto eu estiver na minha zona de conforto, eu não vou ver milagre, eu não vou ver cura, eu não vou ver transformação. Eu preciso me lançar nas mãos de Deus para começar a ver Deus trabalhar. Então, dia 19 agora, sexta-feira, vamos lotar esse ônibus, vamos para o Sapê, passar a madrugada lá, pulando no nome de Jesus, louvando. Amém? Ah, pastor, mas, né, eu estou cansado, estou trabalhando muito. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas se nós colocarmos as nossas coisas sempre na frente das coisas de Deus, a gente nunca vai ver milagre acontecer. Como Abraão viu, e como Ló viu também, multiplicação. Houve multiplicação na vida de Abraão. Quantas pessoas aqui não precisam de multiplicação? Quantas pessoas aqui não querem ter uma casa própria? Quantas pessoas aqui não querem ter um bom carro para andar? Essas coisas são coisas pequenas para Deus. São coisas materiais, irmãos. Coisas que vão vir na tua mão. A Bíblia vai dizer o quê? Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que às vezes a gente está buscando, né, de uma forma errada. Porque quando a gente busca da forma certa, as coisas vêm, e vêm de uma forma que você fala assim: meu Deus, como é que pode? Às vezes nem eu nem você vamos acreditar como é que a bênção chegou na mão. Mas por quê? Obediência à palavra. Buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! A gente fica orando por casa, orando por carro, orando por bens materiais, quando Deus nos chamou para orar por pessoa, orar por vida. Amém? Nós estamos orando por bênção, a gente está fazendo o contrário. Estamos fazendo o contrário. Essas coisas vão vir, irmão, vão vir. Quando você vê, já veio. Deus abre uma porta lá e acontece alguma coisa, quando você vê, já aconteceu. Com Deus é dessa forma. Quando Deus abençoa, não tem muito esforço, muito sacrifício, não. A bênção vem. Porque Abraão, ele não tinha possibilidade de ser rico como ele estava naquele momento. Se não fosse Deus, pela força do seu próprio braço, ele não conseguiria. Mas Deus estava intercedendo, agindo através da vida dele, porque Deus queria fazer dele uma grande nação. E prometeu bênçãos a ele se ele obedecesse. Tem bênção reservada para mim, para você. Tem milagre para você, aleluia. Tem bênção, tem novidade de Deus.
Nós precisamos fazer as coisas da maneira correta. Todas as vezes que eu faço as coisas do meu jeito, dá errado. Todas as vezes que eu deixo de consultar a Deus, numa grande maioria das vezes, dá errado. Amém? Por quê? Porque o que Deus quer comigo e com você, sabe o quê? É relacionamento. Pastor, mas é muito difícil servir a Deus. Não, irmão, é fácil. Difícil é matar a nossa carne. Servir a Deus é mole. Matar a carne é que é o problema. Porque o que te atrapalha a servir a Deus não é as questões da igreja, não é a carne é que é o problema. Porque a carne não quer perdoar, a carne não quer ponderar, a carne não quer se esforçar, amém? A carne é o problema. Jesus, quando estava no Getsemane, ele vai ser bem claro nessa questão. Ele vai dizer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito dele estava alinhado com o espírito de Deus, estava pronto. Mas a carne, na carne vem o temor, vem o medo, vem a angústia, vem a ansiedade, vem as questões emocionais. Essas coisas todas são da carne. Então servir a Deus, irmãos, é uma alegria. É uma alegria. A carne é que é o problema. A todo momento nós travamos uma batalha carnal. Amém? O apóstolo Paulo vai dizer, apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Amém? Ele está dizendo ali, quando ele fala da carne, mas ele está se referindo agora ao irmão. Nossa luta não é contra o seu irmão, mas contra principados e potestades. O principado e a potestade ele vai agir aonde? Na carne, na pessoa. Amém? Tem pessoas que acham que um demônio pode manifestar no celular, num carro, né? Num poste. Tem gente que tem medo de ver demônio na rua, não sei aonde, atrás, no escuro. O espírito maligno ele só vai se manifestar onde há vida. Amém? Aonde há vida. Pode sim num animal? Pode. Aqueles demônios, quando Jesus chega... Isso. Tem gente esperta. Quem foi que falou? Ah, você? Os demônios vão para onde? Eles vão pedir para ir para onde? Para os porcos. E olha que interessante, Vamos lá. A Bíblia vai dizer que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Você já viu um porco roubando? Não. Tem muita gente sujinha aí roubando, mas não é um porco, Só está sujo. Amém? Destruindo. Ele pode destruir ali uma lavoura, uma plantação, Então o que o demônio conseguia fazer na vida dos porcos? Matar. E o que ele fez? Jogou todos eles no precipício. Ele cumpriu o objetivo dele é esse. A gente às vezes fica brincando de igreja, e Satanás está ali, eu tenho que matar ele. Eu tenho que matar ela, eu tenho que destruir essa família, eu tenho que entrar de uma forma aí, eu tenho que achar um jeito, tem que ter uma porta, tem que ter uma brecha para me entrar, tem que ter um jeitinho para me entrar. Mas enquanto você estiver de braço dado, aleluia, com o homem de branco, irmão, Satanás não entra na tua vida. Ele pode até insistir, mas ele não vai prevalecer, porque você está guardado, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Mas Jesus concede naquele momento ali que aqueles porcos morressem para que ficasse para o nosso entendimento o propósito do diabo, que é esse: matar, roubar e destruir. Amém? Então eu quero dizer para você, irmão, fique feliz se você está passando por luta por conta do Evangelho. Fique feliz se você está passando por adversidade, porque é normal. O apóstolo Paulo vai dizer que nós seríamos lançados como ovelhas no meio de lobo e que nós tivéssemos bom ânimo. Amém? Então fique feliz. Pastor, mas ali em casa está uma luta, uma dificuldade. Não poderia ser diferente, irmão. Não poderia ser diferente. Não poderia. Sabe por quê? É Cristo empurrando a mim e a você, para a gente não ficar parado. Se você está aqui hoje, claro que algumas pessoas vieram fazer uma visita, mas se você hoje está na presença de Deus,
Se você hoje está aqui, né, congregando, é porque um dia a dor foi grande, o problema foi grande, a adversidade foi grande e você falou, eu vou buscar Deus. Você enxergou em Deus uma solução para os seus problemas e enxergou certo. Amém? E são movimentos que Deus permite que aconteça para que nós possamos nos aproximar, para receber a sua graça, a sua misericórdia. Amém? Porque o que Deus quer de mim e de você é que nós temos vida, e vida em abundância, né? Ele vai dizer, o ladrão veio para matar e destruir, né? Mas eu tenho para vós vida e vida em abundância. Amém? Então nós precisamos desfrutar dessa alegria de Deus na nossa vida. Amém? O chamado que você tem é maravilhoso. A obra que Deus tem na tua vida é maravilhosa. Está passando por luta, né, dentro de casa, está passando por problema no trabalho. Continua glorificando, porque Deus te dá vitória. Não é diferente na vida de ninguém aqui. Né? Se nós pararmos um pouquinho para bater um papo com o nosso irmão, nós vamos ver que todos estão passando por lutas e adversidades. Mas nós vamos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Porque Deus é comigo, Deus é com você. E Ele não desampara aquele que é fiel, aquele que serve, aquele que muitas vezes, né, deixa a sua casa, deixa a sua família e vem buscar, né? Dia dos Pais, né? Muitas pessoas poderiam estar nas suas casas, muitas pessoas poderiam estar com suas famílias, mas vieram para cá, porque escolheram a melhor parte, entenderam, né, o chamado de Deus na sua vida, e é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim, amém? Que nós venhamos entender o chamado, o propósito dele, e não abrir mão, não abra mão daquilo que Deus tem para você. A gente às vezes, né, vive numa correria tão grande que a gente começa a pensar, né, de uma maneira carnal, né? A gente esquece que existem questões espirituais. A gente está, né, tão envolvido com coisas, às vezes, né, uma pessoa ali que está sofrendo uma enfermidade, né, a gente esquece de levantar um clamor, orar, ungir aquela pessoa, pedir a Deus que interceda pela vida daquela pessoa, né? Às vezes tem uma pessoa passando um problema financeiro, a gente deixa de exercer a nossa autoridade, colocar a mão sobre a vida daquela pessoa e orar e pedir a Deus que prospere, que abençoe, porque a gente vai vivendo no natural, no automático, né? Uma vez eu estava lá no Rio, mataram um cara no centro da cidade, as pessoas passando, o cara ali morto. E aquilo, sabe, as coisas vão passando a ser natural para a gente. A gente vê famílias se destruindo, pessoas se separando, né, filhos com problemas, famílias com problemas, e a gente vai deixando essas coisas para lá, porque vai ficando natural, sabe? Está acontecendo tanto, e a gente vai agindo no natural. Mas Deus chamou você, amém? Para viver o sobrenatural. Amém? Nós temos um ministério, né? E que muitas vezes nós esquecemos desse ministério, que é o ministério de intercessão, né? A Bíblia vai dizer que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Amém? A oração, ela pode muito em seus efeitos. Mas tudo que o diabo quer é tirar o meu tempo e o seu tempo de intimidade com Deus, né? Agora volta lá, Gênesis 12, capítulo 1. Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Deus chamando Abraão para ficar com ele. Abraão, vem comigo. Vem comigo que eu vou te dar o caminho das pedras. Amém? Deus está chamando ele. Vem, Abraão. Vem que eu vou te mostrar o que é prosperar. Vem que eu vou te mostrar o que é ser feliz. Sai do meio dessa idolatria da casa do teu pai. Sai do meio desse conforto e vem para cá. Amém? E assim, Deus está chamando a mim e a você. Amém? Sai do conforto. Nós vivemos como se fôssemos durar para sempre.
E aí nós vemos pessoas que amamos, né, deixando essa terra. E aí a gente começa a refletir um pouco, né? Porque a gente, como eu falei, a gente às vezes está tão no automático, né? Trabalho, família, problema, resolve, paga a conta, tem que trabalhar, né? Tem que conquistar, cuidar e tal. E a gente vai esquecendo que nós temos um tempo aqui. Nós temos um tempo que está correndo, está passando. E nós não sabemos quando esse tempo ele vai findar. Se pode ser, né, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos, eu não sei. Mas está passando, o tempo está passando. E aí a gente começa a pensar, meu Deus, as pessoas estão indo embora. E quantas almas às vezes estão indo embora sem te conhecer, Senhor? Sem abrir o seu coração, né? Sem entender, às vezes sem ter conhecimento até para onde estão indo. Quantas pessoas estão deixando essa terra, e muitas pessoas até que às vezes viveram uma vida no Evangelho, mas por conta de um banquete, por conta de uma oferta, por conta de alguns minutos de prazeres, trocaram o banquete celestial que está preparado lá no céu por alguns minutos de prazer aqui na terra. Amém? Irmãos, eu quero dizer para você que nem a festa mais cara que possa existir, com todo o luxo, com toda a riqueza, com toda a pompa, vai ser comparada à festa que está preparada para mim e para você lá no céu, nas bodas do Cordeiro, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Não importa se você já estiver morto. Pelo contrário, quem estiver morto vai primeiro. Vai ter a primazia de abrir os olhos e ver a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo. E por sequência, aqueles que estiverem vivos também verão a glória de Deus. E aí nós estaremos juntos na festa eterna no céu. Aí eu quero te fazer uma pergunta, você que é inteligente. Qual é melhor? Viver alguns momentos, algumas horas, alguns dias de prazer aqui na terra, ou viver uma eternidade prazerosa no céu? Aleluia! Imagina, irmão. Quando eu tenho uma enxaqueca que, ela insiste em estar comigo. Uma enxaqueca que às vezes é terrível. Terrível. Quem tem enxaqueca sabe. E a minha ainda não é tão grave, não. E quando aquela enxaqueca vem, eu fico imaginando lá no céu. Quando ela vem, eu imagino, meu Deus, imagina eu lá no céu sem sentir dor, sem sentir nada. Meu Deus, que alegria vai ser eu me livrar dessa enxaqueca. Eu dou um abraço a Jesus e falo, Jesus, obrigado que o Senhor me resgatou para me libertar daquela enxaqueca. Amém? Porque Ele enxugará de nosso rosto toda lágrima, e todo sofrimento cessará, toda dor. Não haverá dor, não haverá sofrimento, né? Não haverá remorso no céu, meu irmão, só alegria. O que te apresentaram que é melhor que isso aqui nessa terra? Onde nós vemos as pessoas trocando as coisas santas pelas coisas profanas e pagando um alto preço por aquilo. Nos seus próprios corpos, às vezes, doenças, né, sexualmente transmissíveis. Quantas vezes nós presenciamos destruição familiar, tudo por conta, né, de uma troca, de alguns momentos, de alguns minutos. Nada disso é comparado à eternidade de glória que Deus tem para mim e para você. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão do convite que Deus te fez, como fez a Abrão. De repente Ele chamou você de uma forma diferente, mas chamou. Não abra mão disso, porque é muito precioso aquilo que Deus tem para você. Pode ter certeza, já valeu a pena, irmão. Não vai valer, não. Já valeu a pena. Largar Jesus
Não vale a pena. Amém? Não vale. Abrão, depois foi chamado Abraão, quando ele ali recebe o seu Isaque, e ele morreu na glória, na graça, na presença de Deus. Deus não se esqueceu dele na sua palavra. Amém? Você acha que Deus vai se esquecer de você? Ainda que você saia dessa terra, ainda que Deus permita que você saia do mundo dos viventes, que amor é esse? Que te resgata lá de um túmulo podre, fedido, e te dá vida novamente. Quem pode te oferecer esse amor? Nenhuma esposa que ama muito seu marido, nenhum marido que ama muito sua esposa, o pai que ama muito seu filho, pode oferecer um amor desse. Amém? E a maior prova disso foi Jesus Cristo, que deu a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Amém? Aquele sangue derramado naquela cruz, aquele preço de sangue que foi pago, foi por mim e por você, porque só um sangue santo poderia nos resgatar do pecado. E Deus oferece o seu Filho como sacrifício. Jesus não foi morto. Ele não foi morto. Ele foi entregue em sacrifício por mim e por você. Bastava uma palavra dele. Bastava uma palavra de Deus para que a história mudasse. Mas para que se cumprisse a palavra, e Deus honrando os profetas como Isaías, que já profetizavam, Deus cumpre a sua palavra. A Bíblia vai dizer que Deus vela pela sua palavra. Ele tem zelo pela sua palavra. E quando Ele promete, irmão, Ele cumpre. E se Deus fez uma promessa na tua vida, pode acreditar, porque Deus vai cumprir. E tem pessoas aqui que estão colhendo porque foram fiéis, porque obedeceram, porque creram, porque não temeram, né, as adversidades e receberam, né, a graça de Deus sobre a sua vida. Fique de pé nessa noite, eu quero orar por você. Eu já vou terminar. Amém? Eu já vou orar por você. Mas antes eu queria pedir aqui. As crianças estão prontas? Está pronto? Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, eis aqui, meu Pai, os seus filhos. Em nome de Jesus, eu quero nessa hora, meu Pai, te pedir, Senhor, que o Senhor possa tocar em cada coração. Meu Deus, repreende, meu Pai, a fúria do diabo na vida dos seus filhos. Em nome de Jesus, que todo mal caia por terra. Eu não aceito, meu Pai, as prisões. Eu não aceito, meu Pai, meu Deus, as cadeias que aprisionam no pecado. Mas eu quero te pedir, visita, Senhor. Vai quebrando nessa noite toda a incredulidade, toda a falta de fé, meu Deus, toda a falta de esperança, porque a nossa esperança está no Senhor. Meu Deus, nós cremos na Tua palavra. Meu Deus, e nenhum levante do inimigo vai nos impedir de alcançar o milagre de Deus sobre a nossa vida, meu Pai. Por isso, abençoa cada um de uma maneira sobrenatural, Pai. Nós queremos viver essa palavra, viver pela fé, como Abraão, considerado o pai da fé. Nós também queremos viver pela fé, meu Pai. Não queremos viver na carne, mas queremos viver em espírito, meu Pai. Meu Deus, para poder agradar o Teu coração. Então recebe, Senhor, a nossa oração nessa noite. Recebe a nossa adoração nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, assim nós te agradecemos. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Vamos receber as crianças que vão estar entrando para essa peça. Amém? Tudo pronto? Glória a Deus, filhos anjos. Amém? Está aprontando ainda? Aleluia.
Tem pai que é como o sol, todo dia aparece, sempre nos aquece uma mãe. Tem pai que é caladão, e mesmo nos expressando, sempre ele te ama de montão. Tem pai que é herói, e sempre nos defende, todo nosso medo ele destrói. Tem olhos que se vão, e o que nos deixa é a saudade no coração. Mas tem um pai que não te deixará, mesmo se você errar. Ele deu seu filho pra se entregar, lá na cruz em seu lugar. Seu nome é Deus, honrado no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. Seu nome é Deus, morado no céu, mas também está aqui dentro de mim. Ele me conhece, tintim por tintim, sabe que eu sou falho, mas me ama mesmo assim. E essa história não tem fim, igual a alma dele por você e por mim. E aqui nós fizemos uma homenagem ao papai, mas para o pai eterno poderoso. Porque tem papai titia, tem papai vovó, tem papai mamãe, tá bom? Então foi feito papai físico, mas o papai todo poderoso, amém? Glória a Deus. Amém? Nós já estamos encerrando. Queremos agradecer a vinda de todos. Amém? Que Deus abençoe cada um poderosamente. Queremos agradecer aquele também que nos assiste, né, nessa live, agora alcançando um número maior de pessoas, que essa palavra possa ter abençoado, né? Não somente aqueles que estão aqui, mas aqueles que estão acompanhando por vídeo também. Amém? Vamos orar. Coloca a sua mão como quem recebe. Que a graça, a paz, os dons, os frutos e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a amada igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, diga amém! Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, pois digno Ele é de toda a honra e toda a glória. Aperta a mão do seu irmão que está ao seu lado aí, amém? Diga para ele como foi bom